Olá, gente, tudo bem? Aqui com você, Pastor Rogério. Quero aqui expressar, compartilhar com você o seguinte, gente. Eu não achava que eu era assim inteligente, realmente. Tinha um entendimento que minha inteligência era limitada. Mas eu quero dizer para você, eu, não, eu descobri que eu sou inteligente. E você também, que não se considera inteligente, ou se você já se considera inteligente, eu quero dizer que você é mais inteligente ainda caso você tenha votado no Bolsonaro. Bom, vamos fazer uma comparação aqui. Olha a notícia aí. PEC da transição. Licença para gastar. Oh, olha aí. Cara, eu fui inteligente em não ter votado no Lula. Nossa, eu me convenci realmente. Sabe por quê? Porque eu votei no cara que eu não concordo com o comportamento dele. Já falei isso várias vezes. Não concordo com o comportamento, com a maneira que ele liderou a pandemia. Eu não concordo. Mas eu votei no cara que eu não concordo com o comportamento dele. Mas concordo com a maneira que ele abraçou o Brasil. Tá? Eu não concordo com o comportamento dele em relação à imprensa, em relação a várias coisas que a gente aí todo mundo sabe, que todo mundo fala, mas o cara que abraçou o Brasil, que abraçou o país, que não desviou bilhões, que não mandou dinheiro para Venezuela, que não mandou dinheiro para Cuba, que não mandou dinheiro para fora do Brasil para ajudar países comunistas. Eu votei nesse cara. Se você fez isso, você é inteligente. Você é uma pessoa sábia. Eu me considero sábio, inteligente. E descobrimos uma coisa: mais de 50% da população brasileira são pessoas inteligentes. O Brasil está dividido entre pessoas inteligentes e pessoas que acham que são inteligentes. Porque, sinceramente, não dá para engolir isso. Não é questão da pessoa que foi presa. Ah, é ladrão, é isso, é aquilo. Não, a questão não é essa. A questão é que votaram num partido, vamos falar em partido, num partido que desviou bilhões do Brasil. Desviou bilhões do governo. Foi comprovado que esse partido, o PT, roubou, desviou bilhões e bilhões. Tiveram 18 anos para deixar o Brasil lá nas alturas, lá no pico, mas não fizeram isso. Cupins destruíram, entregaram o país com mais de 15 milhões de desempregados, infrações totalmente destruída, entregaram o país com coisas altas, com aumento. Tá? Temer pegou, após o impeachment da Dilma, deu uma consertada, deu uma ajeitada. Depois entrou Bolsonaro e colocou o país na linha. Aí veio pandemia, aí veio a guerra. Bolsonaro teve 2 anos praticamente, porque 2 anos do governo dele foi comido pela pandemia e foi atingido pela guerra. Então ele só teve 2 anos. O PT não tem como comparar governo Bolsonaro e governo do PT. O PT teve 18 anos, é 18 anos contra 2 anos. Se fosse 18 anos contra 2 anos, 18 anos maravilha, e 2 anos ruins, não, foram 18 anos que o PT teve para colocar o Brasil lá nas alturas e não teve condições. O governo do Bolsonaro está entregando o país com as contas em dias, arredondado, infração sobre controle, PIB sobre controle, isso aí tudo você já sabe, que a própria mídia, a própria Globo está falando, desemprego em baixa, uma faixa de 8 milhões aí, né, de desempregado, quando o país pegou, quando o Bolsonaro pegou o país com quanto? Com 14, quase 15 milhões de desempregados. E esse ano entre 2023 e 2024 chegaríamos aí a 6 milhões mais ou menos, tá, de desempregados, ou seja, cairia mais ainda. Mas o PT já chegou fazendo isso aí, ó, querendo uma PEC para gastar. Já está fazendo acordo com países aí, Cuba, Venezuela, para poder ajudar. Gente, eu sou inteligente em não ter votado no Lula, em não ter trazido o PT de volta para o nosso país. Você também é inteligente. Mais de 50% da população brasileira. Beijo no coração.